Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Maurício e no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês a fazer uma almofada com ponto arraiolo na talagarça. E essa é a peça que eu vou ensinar para vocês. Ela foi toda bordada em ponto arraiolo na talagarça fina. Vou mostrar para vocês também como a gente consegue esse acabamento, tá vendo? Formando essas listras aqui, ó, meio desorganizadas, mas usando apenas um fio. Então já aproveita para se inscrever aqui no canal e também curtir o vídeo. E bora para aula! Então, bora começar a fazer a nossa peça. Como eu disse no princípio do vídeo, essa almofada foi feita com a talagarça. E eu uso para fazer o ponto arraiolo com esse fio, que também não é o fio de tapete. Então, assim, a gente vai fazer uma almofada com a talagarça fina e o fio que não é para tapete, com o ponto arraiolo. Geralmente, né, mais tradicionalmente, o arraiolo é feito na juta, que é o tecido mais próprio para fazer o arraiolo. Mas quando eu vi essa lã aqui, que é a lã Java, deixa eu pegar aqui para vocês verem. Essa lã Java aqui da Círculo, eu não sei fazer tricô, mas quando eu vejo um fio de uma lã, eu já fico imaginando o que eu poderia fazer com ela que não seja tricô. Então nesse caso, eu vi que a torção dela, ela suportaria ser bordado na talagarça, porque a talagarça tem aquela goma, mas ela não esgarça. Então fica com esse aspecto bem bonito e bem macio, tá? Tem um toque bem gostoso essa lã aqui no arraiolo. Então eu decidi que ia fazer dessa forma. Tem uma pequena mudança que a gente tem que fazer, não é do mesmo jeito que a gente faz na juta, mas eu vou mostrar para vocês como se faz na juta primeiro, só para entender o ponto, e depois a adaptação que eu fiz para poder fazer isso daqui. Deixa eu só pegar aqui uma amostrinha de juta para a gente poder bordar junto. E essa daqui, ó, é uma peça de juta para arraiolo, tá? A gente encontra normalmente para vender ela assim, ó, toda pontilhada. E aí a gente segue esses pontos para poder fazer o bordado. Ela já vem toda riscada, toda desenhada. E aí eu vou mostrar para vocês aqui como se faz o ponto arraiolo na juta, só para a gente entender como se faz o ponto. Aqui, ó, bem de pertinho, a gente vai ver que cada pontinho desse aqui corresponde a um ponto de arraiolo que a gente vai fazer na peça. E esse pontinho vai ficar embaixo do ponto, bem no meio do ponto. Então a gente nunca vai introduzir a agulha nele. Vamos imaginar aqui na volta desse pontinho que a gente tem um quadrado, tá vendo? Ó? Percebam que aqui eu tenho 3 pontinhos, ó. 1, 2 e 3 pontinhos. Se eu colocar aqui para baixo a minha agulha, eu vou ver também, ó, 1, 2, 3 pontos. Se eu subir, eu vou ter mais 3, ó. 1, 2, 3. E para esse lado também, 1, 2, 3. E é aqui que a gente vai bordar, ó. Iniciando aqui na diagonal, tá vendo, ó? Os pontinhos tá marcado aqui. A gente vai iniciar um pontinho na diagonal. Vou descer um ponto. Tá vendo aqui, ó? Pulei um. Introduzi no próximo e puxo a minha agulha, com a agulha virada para você, ó, para baixo. O arraiolo também a gente faz todo o acabamento pela frente do trabalho, então ele fica todo preso aqui, ó, junto com os pontos, tá? Eu vou deixar o meu aqui para fora para arrematar depois, só para que vocês percebam aqui como é que é a movimentação do ponto e a gente não atrapalhe com ele, tá? O meu fio está saindo dessa ponta, então eu vou na diagonal oposta, ó. Tá vendo? Ó? Saio daqui e venho para cá, sempre pulando um. Ó. Saí daqui, pulei um ponto, fiz no próximo. A mesma coisa para baixo, ó. Pulei um ponto, introduzi no próximo. E puxo. Nesse momento é que eu ia prender o meu fio aqui, tá vendo, ó? Então, conforme eu for fazendo, ele já vai ficando embutido aqui. Mas, como eu disse, a gente não vai deixar só para poder mostrar melhor. Saí com o meu fio aqui, vou na diagonal oposta, ó, que é aqui novamente. Então, a gente vai fazer um ponto cruz, na verdade, ó. O primeiro ponto do arraiolo é um pontinho cruz. Simples assim. Lembrando que a agulha, ó, vai trabalhar sempre na minha direção. E aqui os pontos vão ficar todos no mesmo sentido.
E agora, diferente do ponto cruz, o ponto arraiolo tem um ponto alongado aqui, que a gente vai cruzar, ó, esse ponto cruz que a gente fez com um ponto mais alongado. E aonde eu introduzo a agulha? Lembra que eu tenho 3 pontinhos aqui, ó? Então eu tenho o meu pontinho, vou na diagonal dele aqui, ó, e desço também pulando um. Lembra que a gente forma um quadrado aqui? É a mesma coisa. Introduzi a agulha e puxo. Fiquei com um ponto alongado. E eu volto agora fazendo a cruz com um ponto mais curto, que é o que a gente chama de perna longa e perna curta. Então eu venho e desço. E agora, novamente, a gente vem com a perna longa, tá vendo? Ó, que ele começa a cruzar. Então aqui a gente vem, ó, meu pontinho de apoio tá aqui, que é o que vem pintado na juta. Subi um na diagonal e desci aqui a minha agulha. E eu puxo, ele forma uma perna longa. Agora a gente vai fazer voltando a cruz com uma perna curta. Então é só introduzir aqui, ó, onde a gente já tinha feito um pontinho, e descer aqui. E eu vou seguir fazendo os pontinhos sempre dessa forma. Uma perna longa, cruzando com uma perna mais curta. De novo, uma perna longa, tá vendo aqui na diagonal da nossa base. E uma perna curta. Perna longa novamente. E uma perna curta. E o arraiolo é sempre feito numa carreira de ida e uma carreira de volta, tá? Então eu vou seguir fazendo esse daqui até chegar nesse pontinho. E já vou mostrar para vocês como eu faço a carreira de volta. Cheguei então aqui, ó, no último pontinho que eu tinha nessa carreira, com um ponto alongado, tá vendo? Vou fechar o pontinho aqui, ó, com a perninha curta. E pra gente finalizar, quando a gente vai finalizar uma carreira de arraiolo, a gente repete aqui, ó, pra formar a cruzinha. Ó. Assim eu fechei o meu trabalho, então ele começa e termina da mesma forma, ó. Tá vendo? Retinho aqui. É assim que a gente vai fazer. E para fazer a volta do trabalho, a gente introduz a agulha sempre pela frente do trabalho, ó. E inicia também com a agulha voltada para você, só que ao contrário, ó. A gente vai iniciar da parte de cima, lembra que a gente iniciou aqui, ó, na parte de cima do nosso ponto? Eu introduzi aqui na primeira carreira, aqui no primeiro ponto, de cima para baixo. E para fazer a volta do trabalho é a mesma coisa. Então eu introduzo aqui, ó, de cima para baixo. Vou fazer o nosso primeiro pontinho aqui, lembra que é um ponto cruz? Então eu vou fazer a primeira alça, voltar aqui e cruzar. Então eu tenho aqui, ó, o primeiro ponto cruz. E agora a gente vai fazer com a haste alongada e a haste curta. Então vamos lá. Vou alongar o meu ponto. Na primeira carreira eu estava vindo todo desse lado. E agora na volta eu vou todo para aquele lado. Ó, fiz a alça longa e voltei fazendo a alça curta. Faço a alça longa. E volto fazendo a alça curta. E é só repetir até chegar ali na outra parte, até chegar aqui no finalzinho da carreira. Então o ponto arraiolo é sempre assim, uma carreira de ida e uma carreira de volta. Sempre fazendo esse movimento. Então a gente nunca precisa fazer isso aqui, ó, que é muito comum fazer nos outros bordados. A gente só trabalha pela frente, então não precisa ter essa movimentação. A gente sempre trabalha na frente do trabalho, ó.
E aqui, ó, no trabalho mesmo dá para perceber. Tá vendo que os pontinhos estão caminhando para cá, ó? Ele forma uma espécie de trança, né? Neste sentido. E na carreira de volta você também percebe que ele vai no sentido oposto. Então é assim que fica uma carreira de ida e uma carreira de volta. Eu vou finalizar aqui e mostrar como é que a gente faz o acabamento. De novo, eu cheguei aqui no último ponto, vou fazer o ponto alongado. Vou retornar fazendo a alça mais curta. E vou finalizar fazendo aqui, fechando a minha cruzinha. Então ficou igual dos dois lados também, tá vendo? Aqui e aqui. E para finalizar no arraiolo, a gente apenas faz isso, ó. Pega uns 3 ou 4 pontinhos aqui, ó, por dentro do trabalho. Ajusto aqui. E já posso cortar. Pronto, pessoal, entendendo esse passo a passo, agora a gente vai fazer a adaptação necessária para bordar na tala garça. Por que que eu falo isso? Ali na tala garça fina, com esse fio, ou com o Java, que é o que a gente vai trabalhar na almofada, se eu fizer com esse mesmo esquema de um quadrado perfeito, fica aparecendo os buracos da tala garça, e aí não fica bonito. Então a gente precisa fazer uma adaptação. Esse passo que eu fiz aqui com vocês é só mesmo para que vocês entendam como se faz o ponto arraiolo. E agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz a almofada. E eu fiz também essa pequena amostrinha aqui só para mostrar para vocês como é que fica. Esse aqui é o fio Java, tá vendo? Ó, que é o que a gente vai trabalhar. E esse aqui é o fio para tapete. Quem quiser fazer a almofada já com esse fio aqui, porque não gosta desse, ou enfim, quiser escolher fazer com esse, fica tão bonito quanto, tá? Mas a gente vai trabalhar com Java, porque fica com um aspecto bem legal e eu gosto bastante disso daqui. E pra gente ficar com esse aspecto aqui, ó, que essa peça ficou, a gente consegue observar que algumas listras ficaram formadas aqui. Mas eu não separei as cores, eu usei exatamente do jeito que ela vem no novelo. Esse fio Java, ele tem essa mescla, mas é uma transição de cor mais longa. Então, quando você faz tricô ou crochê com ele, ele forma essas listras com esse aspecto mais aleatório. E é o mesmo efeito que eu queria ter na almofada, que formasse essas listas, mas que elas não fossem definidas, tá? Elas ficassem meio assim mesmo, para ficar uma coisa mais orgânica. E para que isso aconteça, eu fui puxando o novelo, na parte de dentro do novelo aqui, os meus fios, ó. Então eu pego uma quantidade de fio que eu quero e corto. Essa parte da onde eu puxei a ponta do meu fio é a parte que vai vir aqui na peça. Porque eu vou vir bordando e vou chegar aqui no finalzinho do fio. Quando eu pegar o próximo fio, eu vou também iniciar com ele. Por isso que eu tenho aqui a mesma transição que tem no novelo. Então eu vou fazer aqui com vocês, ó. De novo. Peguei a ponta do meu fio e puxei do novelo, ó. Saiu dali do novelo, eu corto. Vou usar na agulha o fio que eu puxei primeiro. Então é aqui que eu vou introduzir, ó. E essa ponta é a ponta que a gente vai iniciar o bordado. Então, para ficar com esse aspecto dessa almofada, foi assim que eu fiz, tá? Então, vamos lá. Para fazer as minhas almofadas bordadas, eu sempre passo um viés aqui, ó. Costuro um viés na tala garça, tanto na fina como na tala garça grossa. Eu sempre preparo ela com um viezinho. Porque quando eu vou costurar o fundo da peça, ela não fica esgarçando, não corre o risco de desfiar e também já fica com esse acabamentinho aqui. Quando for lavar a peça, ela vai estar sempre assim, ó, com esse acabamento. Então eu prefiro fazer dessa forma. Então, para iniciar a nossa peça, a gente vai fazer da seguinte forma. A adaptação que eu fiz aqui foi a seguinte, ó. Se eu imaginasse um quadrado aqui de 3 pontos nessa tala garça fina, o ponto ficaria muito apertado. Eu fiz o teste e eu não gostei. Então eu fiz com 4 pontos. Acontece que eu fiz aqui, ó, 1, 2, 3 e 4. Então eu introduzi aqui, ó,
e desci lá no meu quarto pontinho. Do mesmo jeito que a gente tinha feito lá, ó. Puxei. Vou deixar aqui a sobrinha que a gente vai arrematar. E ao invés de eu fazer aqui, ó, 1, 2, 3 e 4, eu fiz uma adaptação para 3. Então eu fiz aqui, ó, 1, 2, 3. E desço no quarto, lá embaixo, ó. Então essa é a única diferença que tem nesse trabalho, tá? No sentido da vertical eu conto 4 pontos. E no sentido da horizontal, 3 pontos. Foi o que eu achei o aspecto mais bonito, que ficou mais parecido com ponta raiolo. Se você olhar a almofada, até parece que ela foi feita mesmo na juta. Então assim, esse ponto eu indico mais para formas geométricas, essas lineares, porque ele fica um pouquinho mais alongado. Então se você for fazer uma flor, por exemplo, ela pode ficar meio deformada. Então nesse caso, eu indico na talagarça fina, tanto com esse fio ou com o fio do para-tapete, que você faça formas geométricas, lisas, quadrados, triângulos, enfim, formas mais geométricas mesmo, vai ficar mais interessante, mesmo que você queira usar outro fio, tá? Então vamos lá. Desci aqui, ó, meus 4 fios e puxo. Mesma coisa que a gente estava fazendo lá, ó. Vou iniciar o meu trabalho. Nesse caso aqui eu já vou prender, tá? Ó. Então já vou começar a prender no meu fio. Puxei. E lembra que o primeiro pontinho a gente faz uma cruz? Então aqui é a mesma coisa, ó. Vou iniciar fazendo uma cruz. Tenho aqui a minha primeira cruz e a gente já vai fazer o ponto mais alongado. Então para fazer ele a gente vai contar 3, lembra? Ó? 1, 2, no terceiro fio. E vai descer normal aqui com 4. Depois que você pega isso daqui, vai fazendo muito mais fácil e muito rápido, tá? Então a gente puxa e já faz aqui, ó, a nossa perninha mais longa. Agora a gente vem e volta fazendo a cruz, ó. Encostei no primeiro ponto e desci. Fiz a primeira cruz. Vamos de novo. Agora a gente vai fazer a perninha mais longa. Então aqui eu conto, ó, 1, contando a partir daqui, tá? 1, 2 e 3. Desci e puxei o meu fio. Tanto o fio para tapete como esse fio aqui, eu acredito que a maioria deles tem uma tendência a desenrolar conforme a gente vai bordando, tá? Então eu venho aqui, ó, e dou algumas giradinhas. Sempre faço isso, inclusive com a outra lã, tá? Porque a gente vai alinhando aqui e ela vai ficando enroladinha de novo. Vamos lá, ó, fechar o ponto de novo. Encostei aqui e desci ali no quarto ponto. E agora é só fazer a peça dessa forma até o final da carreira, ó. Ponto mais alongado, a gente vai pular 3, ó. 1, 2, 3. Desci aqui no quarto ponto e puxei. Tá vendo como é bem simples prender o fio aqui no começo, ó? É só ir segurando aqui que ele já fica aqui com o arremate. E volto aqui fechando a minha cruz. Então eu vou fazer aqui com esse fio até acabar e para poder mostrar para vocês como a gente faz a emenda do fio, tá? Então eu vou continuar fazendo assim, perna longa e perna curta. Pronto, pessoal, cheguei aqui, ó, no final da minha lã. E aí a gente vai fazer da seguinte forma, ó. Terminei com a perninha curta, então eu vou fazer aqui, ó, essa haste mais longa. E aí, ao invés de eu cruzar aqui e fechar o ponto, eu já introduzo aqui por debaixo dos pontos para arrematar. Então, eu venho aqui, ó, alguns pontinhos e puxo. Assim eu deixei um ponto pela metade. E é isso mesmo que a gente quer fazer, tá? Agora de novo aqui, ó, com o nosso novelo,
vou pegar aqui na ponta do novelo e vou pegar a quantidade de fio que eu preciso. Cortei. E o fio que está aqui na minha mão é o que eu vou introduzir na agulha e é o primeiro que vai para o trabalho. Então vamos lá. Ó. Esse aqui é que vai ser o início do nosso trabalho. Então vamos lá. Para iniciar aqui, a gente pode introduzir a agulha no mesmo lugar aqui, ó, onde eu saí com o fio que a gente acabou. Mas para evitar que essa parte fique mais alta, eu gosto de fazer o contrário. Então eu faço da seguinte forma, ó. Introduzo no mesmo lugar onde a gente finalizou o trabalho, ó, da perninha longa, e desço. E essa parte eu vou arrematar para esse lado, tá? Assim eu não fico com um calombinho aqui, não corre o risco. Eu prefiro fazer dessa forma. E agora a gente começa novamente, ó. Dessa forma a gente imagina que essa perninha mais longa saiu aqui por baixo, ó, e eu fiquei com o fio. Então é assim que a gente faz a emenda. Deixa eu fazer de novo, ó. Tenho aqui onde eu introduzi o fio para fazer a perninha longa, eu repito ele, ó. Venho aqui. Segurei ele aqui e volto arrematando, ó. Perninha curta. Ó lá. Vai ficar com o mesmo acabamento. E agora continuo fazendo, ó. Conto 3 pontos e desço. Venho aqui com a perna curta novamente e cruzo. Assim a gente não consegue perceber a emenda, tá vendo? Fica perfeitinho. E agora é só continuar bordando. Pulo 3, ó. 1, 2 e 3. E venho fazendo o trabalho da mesma forma que a gente já vinha fazendo, ó. Voltei e vou cruzando. Pessoal, como eu tenho uma peça aqui já pronta que eu mostrei para vocês, eu vou finalizar por aqui mesmo, tá? Não vou chegar até aqui a outra extremidade não. Mas assim, é só para vocês poderem seguir comigo, tá bom? Então eu venho aqui, ó. Como eu já tinha mostrado lá no princípio do vídeo, a mesma coisa, ó. Fechei com a perninha curta. E fiz a última cruzinha do nosso trabalho. Tá? Imaginando que isso aqui é o limite da nossa almofada. E vou subir aqui, ó. Do mesmo jeitinho que eu tinha feito com vocês lá, ó. Introduzir aqui por dentro. E sair ali na frente. E agora a gente vai fazer a carreira de volta do nosso trabalho. Então essa almofada ela é muito simples de fazer. Eu preferi fazer ela primeiro para que vocês possam se habituar a fazer o ponto. A única diferença é que eu quis que ela ficasse com essas listras uniformes, mas vocês nem precisam fazer dessa forma se não quiser, tá? Mas é mais para pegar mesmo o jeito de fazer o ponto. E depois eu trago outros motivos pra gente aqui no canal, tá bom? E agora a gente vai fazer a carreira de volta. Que é da seguinte forma, ó. Alinhado aqui com o nosso ponto, a gente vai subir 4 pontinhos, ó. 1, 2, 3 e 4. Introduzi aqui a agulha para baixo. Pulei 3, ó. 1, 2 e 3 e desci. E volto para a gente fazer a nossa primeira cruz. E agora é só fazer a carreira de volta, contando 3 pontinhos e fazendo ponta raiolo. Vocês conseguem perceber que depois que a gente entende o ponto, ele é muito fácil e rápido de fazer, ó. É só introduzindo a agulha no ponto certo e caminhando com o bordado. Então fica muito simples de fazer.
E como essa lã tem esse aspecto de mudança de cor, ela mesma já vai fazer um desenho bem bonito na nossa peça, sem a gente precisar ficar se preocupando em trocar de cor. Por isso que eu achei bem legal trazer para vocês, porque ele se concentra mais em aprender o ponto do que ficar trocando de cor e a talagarça pintada ou não é pintada, enfim. É só a gente fazendo aqui, ó. Muito simples de fazer. Finalizei o meu fio e vou fazer a emenda novamente, ó. Pulei aqui os 3, fiz o ponto alongado. Introduzo ele aqui para esconder e arrematar meu fio. E esse daqui é só cortar. Vamos puxar mais um fio para ver se vem a mudança de cor? Puxei um pedaço aqui de fio, pessoal, ó, que faz a transição de cor, tá vendo, ó? Pra gente ver como é que fica na peça. Então eu vou iniciar aqui de novo a emenda do trabalho. Do mesmo jeito que a gente tinha feito lá, na carreira de ida, eu vou fazer também na carreira de volta, ó. Introduzo no mesmo lugar onde eu finalizei o ponto. E vou começar a arrematar ele pro lado de lá, ó. Na sequência dos meus pontos aqui, tá? Então, de novo, eu faço a cruz, pra gente poder fechar o ponto que a gente não tinha fechado. E continuo bordando aqui, ó. Uma perninha longa. 1, 2, 3 pontinhos, faço a perna longa. E a perninha curta aqui para cruzar. Vou seguir fazendo o meu trabalho sempre dessa forma. Ó. Então esse trabalho é bem simples de fazer, como eu já tinha falado para vocês. A gente vai até a outra extremidade aqui e sobe novamente. Então são só carreiras de ida e volta. Eu vou fazer mais um pouquinho aqui para vocês verem essa transição de cor acontecendo, tá? Pronto, pessoal, cheguei aqui, ó, próximo da transição de cor, e vou continuar bordando um pouquinho aqui para vocês verem como é que fica, ó. Ela vai aparecendo aqui, ó, naturalmente, como se fosse da lã mesmo, né, que a gente puxando ela do novelo. Então a gente não precisa fazer uma emenda específica, ela mesmo já vai fazer esse trabalhinho pra gente aqui, ó. E dependendo da cor que vocês escolherem, vai ter um aspecto diferente, né, porque os tingimentos também são diferentes dessa lã. Aparecem umas manchas em algumas, tá vendo? Ó? Que essa tem umas manchas mais esbranquiçadas e assim por diante. Então vai ficar com esse aspecto a peça, ó, bem bonito. Essa lã é bem bonita. Então é só ir seguindo, fazendo esse trabalho dessa forma, até chegar no final da peça, tá? Sempre com carreiras de ida e volta, na peça inteira. Como eu disse, eu já tenho uma peça pronta. Então eu vou mostrar aqui para vocês mais uma vez como ela fica. Tá vendo? Ó, todas as transições são feitas daquela forma que eu ensinei para vocês. E depois o fechamento da almofada é feito na máquina de costura mesmo, tá? Se vocês quiserem que eu ensine a fazer o fechamento da almofada, deixa aqui nos comentários, tá? Que aí eu posso trazer também pra vocês para ensinar essa parte. Eu não sei costurar, assim, eu sei fechar minhas almofadas e tal, mas eu consigo ensinar isso daqui para vocês também, se vocês quiserem, tá bom? Então esse aqui foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado da aula. A introdução ali ficou um pouco mais longa, mostrando para vocês o ponto na juta, mas eu queria que vocês entendessem como é que o ponto funciona, para depois a gente fazer essa adaptação e seguir fazendo a almofada, tá? No próximo vídeo eu vou ensinar para vocês a fazer uma almofada com listras. Também vou usar a mesma lã Java, porque eu acho que vai ficar interessante com o aspecto de listras, mas ela vai acabar formando alguns blocos de cores aqui. Então eu vou trazer para vocês essa outra almofada antes da gente fazer alguma coisa geométrica com a lã para tapete. Espero que vocês tenham gostado da aula e aproveita para curtir o vídeo e também se inscrever aqui no canal. E é isso aí, até mais, tchau, tchau!